Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito bonita, uma questão interessantíssima da matéria de termodinâmica, mais especificamente a primeira lei da termodinâmica em ciclos. A gente sabe que muitas das questões de primeira lei da termodinâmica ela envolvem os ciclos e de transformações, e aí essa questão ela é muito bonita, muito completaça, assim, por isso que eu quis trazer para cá porque você que caiu nesse vídeo vai com certeza poder aprender muita coisa com essa questão aqui. Eu peguei da prova Olimpíada Brasileira de Ciências 2022. A gente começar a prova ler, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo. E assim vai distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz o seguinte: a figura representa uma transformação termodinâmica da mudança do estado inicial para o estado final B de uma massa de gás ideal e pode ser feita pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. É uma análise do gráfico associada aos conhecimentos de termodinâmica, permite concluir que aí aqui, gente, é uma daquelas questões assim que é pesada assim, porque você precisa analisar uns itens, gente. Você precisa resolver analisando item por item. E eu até já vou dar um spoiler, né? Antes de concluir o vídeo, já vou dar um spoiler que eles foram meio sacanas assim nessa questão. Eles colocaram o item correto para ser o último, gente. A letra E vai ser a resposta dessa questão, mas vamos chegar nela, tá? Vamos interpretar todo o passo a passo dela. Ele tem esse processo que vem do A para o B, pode seguir pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. A gente sabe que pela primeira lei, praticamente tudo aqui envolve a primeira lei, né? Vou já colocar como OBSzinha bem aqui. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Porque aqui eu quero pegar esse pedaço para onde está aqui o gráfico para poder fazer toda a resolução dela. A primeira lei, a gente sabe que ela fala o seguinte, que o calor é igual ao trabalho mais o ΔU, a variação da energia interna. Nessa questão a gente vai ficar o tempo todo trabalhando com a primeira lei, né, que é o calor, que é o trabalho mais a variação da energia interna. Beleza, gente? Vamos lá, vamos analisar item por item e só jogando aqui um monte de falso nos primeiros, viu? Ele está dizendo aqui, a temperatura de massa de gás no estado A é maior do que no estado B. Aí vamos analisar, como é que a gente vai saber que o item A está falso? É só usar o que eu sempre brinco em sala de aula com os alunos, né? Que é a formulazinha do pivete. Né? Eu digo que é a fórmula do pivete, que a gente pega o PVT de um lado e de outro. Aí eu vou fazer aqui, ó, item A. Aí a gente tem que pegar o ponto A e o ponto B. Aí a gente vai fazer ó, PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. Aí a gente tem que analisar as temperaturas dos dois. Aqui a gente já tem na própria figura, no próprio gráfico, os P's e os V's. E aí a gente vai substituir. Quanto é que é PA? É 7 vezes 10 a quarta. 7 vezes 10 a quarta. Lembrando que esse aqui que está nos eixos, gente, é um fator multiplicador. Viu? Eu sei que tem muitos alunos que às vezes engancham nisso aqui. Não presta atenção nesses fatores multiplicadores. Ó. 7 vezes 10 a quarta vezes o VA é 2 vezes 10 a menos 1 sobre TA. E aqui a gente vai ter o PB. O PB vai ser 4 vezes 10 a quarta, vezes o VB, que é 3,5 vezes 10 a menos 1 sobre TB. Aí que a gente vê, ó, que pode cortar o 10 a quarta, vai embora com 10 a quarta, 10 a menos 1 vai embora com 10 a menos 1. E aí a gente vai fazer os produtos. Ó, 7 vezes 2 fica 14 sobre TA. E o 4 vezes 3,5 também fica 14 sobre TB. Então, se a gente tem os mesmos números, a gente tem as mesmas temperaturas. A gente vai encontrar que TA é igual a TB. Ou seja, é um processo quando você pega do A para o B, é como se fosse isotérmico, digamos assim, né? Ele vai ter a mesma temperatura. Aí ele está falando que um é maior do que a outra? Não, tá falso. O item A gente já viu que tá falso, beleza? Essa questão, gente, não é como eu falei, ela tem que ser analisada item por item, né? Aí por isso que eu falei, gente, esse vídeo aqui, eu não diria que é um vídeo qualquer. Eu estou dando uma mini aula de primeira lei da termodinâmica. Esse vídeo é uma verdadeira aula de termodinâmica. Letra B, vamos para a letra B. A variação da energia interna do gás no caminho 1 é maior do que no caminho 2. Como é que a gente resolve o segundo item? O segundo item, a gente só tem que se ligar de uma coisa muito boa, né? Que é o ΔU. Né? O segundo item é muito fácil, né? O ΔU ele é dado por 3 meios de N, R, ΔT. Ó, se o ΔT ele é zero, né? Ou seja, não tem o ΔT. Se o ΔT é zero,
Consequentemente, o ΔU também vai ser zero. Não vai ter variação da energia interna do ponto A para o ponto B. Ou seja, você vai ter ΔU igual a zero. O item B era um dos itens bem facinhos dessa questão, né? Mas para você responder o B, você tem que responder o A, né? Então, o segundo item também está fácil. Letra B está fácil, porque ele fala que um é maior do que o outro, não. Elas são iguais. Esse maior está errado e no item A o maior também está errado. Vamos para a letra C. A letra C é quando começam os cálculos da questão, né? Os cálculos para valer mesmo, né? De primeira lei. A quantidade de calor trocada pela massa de gás no caminho 1 é igual a 4,15 vezes 10 à quarta. Aí pronto, é para poder pegar o caminho 1, a gente faz aquela separação ó, do A. Aí que eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou pegar essa figura para poder ficar didático, né? Eu vou chamar de letrinhas esses outros pontos aqui. Eu vou chamar esse ponto de baixo de ponto C, e esse ponto bem aqui eu vou chamar de D. E aí a gente precisa separar do A para o C e depois do C para o B. Então, vamos lá. Eu vou pegar primeiro do A para o C. Né? Quando eu pego aqui do A para o C, a gente precisa usar a primeira lei. Ó. O calor do AC é o trabalho do AC mais o ΔU de AC. Aí a gente vê que aqui você não tem variação de volume. Se você não tem variação de volume, o trabalho vale zero, né? Porque a gente sabe bem disso. Eu vou escrever e apagar em seguida, tá? O trabalho, ele é P ΔV. Espero que vocês estejam todos muito por dentro disso, né? Se eu não tenho ΔV, se o ΔV é zero, o trabalho vai ser zero. Beleza? Aí pronto, vou fazer e apagar em seguida, porque isso aqui era só para relembrar a teoria, né? Então a gente sabe ó, que o calor do A para o C, ele vai ser o ΔU do A para o C. Aí a gente vai pegar agora do C para o B. Ó. Quando a gente pega aqui do C para o B, a gente faz a mesma coisa. O calor do C para o B é igual ao trabalho do C para B mais o ΔU de C para B. E aí pronto, ó, quanto é que é o trabalho do C para B? É o P vezes o ΔV. Aí uma coisa interessantíssima, gente, é porque o calor ele vai ser a soma dos dois calores, né? E aí quando a gente faz a soma dos dois calores, a gente vai ver que o ΔU do C para o B, ele vai ser com certeza no negativo do ΔU do A para o C, né? Porque você vai ter que somar os dois para dar zero, né? Ou seja, o ΔU do C para o B é menos o ΔU do A para o C. Né? Isso aqui é um fato nesse trabalho, né? Aí pronto, a gente vai fazer o calor do C para o B, ele vai ser a pressão né, do C para o B, que é 4 vezes 10 à quarta, né, vezes o ΔV, que eu já vou fazer direto. Ó. O ΔV aqui é de 2 por 3,5, fica 1,5. É 1,5 vezes 10 a menos 1, né, mais o ΔU de CB. E aí você vai ver que o calor do C para o B vai ser 4 vezes 1,5 fica 6, vezes 10 a terceira, aí mais esse ΔU de C para B. E aí o calor total, isso aqui é o legal, gente. Quando a gente faz o calor total, eu acho isso lindíssimo essa questão. Esse ΔU vai ser cortado, né? Ele vai ficar 6 vezes 10 a terceira, mais o ΔU do C para o B, é menos, né? Quer dizer, somando com a outra parte, né? Que é o mais o ΔU do A para o C, e aí você vê que esses dois aqui vão ser cortados, né? Porque eu já tinha escrito que um é menos o outro. Então a gente vai encontrar 6 vezes 10 a terceira. Vai ser 6 vezes 10 a terceira, joules no caso, né? O calor vai ser 6 vezes 10 a terceira joule. E não é isso que mostra no item C. Né? O item C ele diz que é 4,15 vezes 10 a quarta, né? Então esse item está falso. Agora vamos analisar o item D, né? Ó, isso aqui é um número que aparece no item D, mas não era isso que ele estava falando, ele é do caminho 1. O caminho 2 é diferente do caminho 1. Ó, o D eu vou fazer aqui embaixo. O trabalho realizado no caminho 2 é 6 vezes 10 a terceira. Aí, assim, se você for preguiçoso, né? Se você for aquele aluno preguiçoso, né, você pode até achar que é. Só que não, gente. É preciso fazer da mesmíssima forma que eu fiz a letra C. Né? A gente vai fazer a letra D da mesmíssima forma que foi feita a letra C. A gente precisa pegar primeiro o do A para o D e depois do D para o B, beleza? Então, vamos lá do A para o D. Quando a gente pega do A para o D, a gente vai ter o seguinte. A gente vai fazer o calor do A para o D é igual ao trabalho do A para o D mais a variação da energia interna do A para o D. E aí a gente faz a mesma coisa. Do A para o D, a gente vai pegar a pressão
né? Que é 7 vezes 10 à quarta. E o ΔV vai ser 1,5 também. Então a gente vai pegar o Q do A para o D, vai ser 7 vezes 10 à quarta, que é o P, vezes o ΔV, que é 1,5 vezes 10 a menos 1, mais o ΔU do A para o D. E aí pronto, quando a gente faz esse cálculo, ele vai ficar 7 vezes 1,5, ele fica 10,5. 10,5 vezes 10 a terceira, né? Somando ali o expoente, mais o ΔU do A para o D. Aí dessa maneira o calor do A para o D, passando para a notação científica, fica 1,05 vezes 10 vezes 10 a terceira, fica 10 a quarta. Mais o ΔU de A para o D. E aí agora a gente vai fazer o processo do D para o B. Aí do D para o B, a gente vai fazer o calor de D para B, vai ser o trabalho de D para B, mais a variação da energia interna de D para B. Aí que a gente olha de novo, ó, quando a gente vai do D para o B, você vê que não tem variação de volume. Ó. Não tendo variação de volume, pelo mesmo motivo do outro item, o trabalho vai ser zero, porque o trabalho envolve o ΔV. Aí pronto, aí o calor aqui, ele vai ser simplesmente o ΔU de D para B. Aí a gente faz a soma, né? Fazendo a soma a gente já sabe bem disso, que o ΔU de D para B, ele é menos o ΔU do A para o D. É para poder somar e dar zero, né? E aí quando a gente pega o calor total, ele vai ser esse 1,05 vezes 10 à quarta, mais o ΔU de A para D, mais o ΔU de D para B. Aí a gente vê que um sendo o negativo do outro, somando fica zero. Ou seja, o resultado é 1,5, o calor total, ele vai ser 1,05 vezes 10 à quarta, né? Isso é em joules. Aí você vê que o item D não traz isso, né? Ele fala 6 vezes 10 à terceira. Aí o que diz a letra E? A quantidade de calor trocada pela massa no caminho 2, ele é da ordem de 10 à quarta? Com toda certeza. A gente acabou de encontrar que a ordem de grandeza aqui, a ordem de grandeza é 10 à quarta, né? Aí a gente vê como essa questão eles sacanearam, né? Eles colocaram o último item como sendo o item correto. Eles queriam que você fizesse todo esse desenvolvimento aqui, né? Teórico e cálculos, até você perceber que a resposta de fato é a letra E. Linda essa questão, né? Você vê que essa questão é uma verdadeira aula de termodinâmica, né? Tenho certeza que você que ficou até o final do vídeo conseguiu aprender muita coisa dentro de termodinâmica, primeira lei, nos ciclos de mudanças de estado, né? As transformações, as transformações termodinâmicas. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanharem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!